Então olha só, imagina que você tem um amigo que ele ama muito o café. Ele ama tanto que todos os dias ele vai lá e toma uma xícara. E ele faz isso através de uma cafeteira. Ele tem uma cafeteira aí há anos, acaba usando isso todos os dias. Então ele já sabe a quantidade de água que colocar, a quantidade de pó que vai usar. Ele simplesmente nem pensa, ele faz aquilo no automático. Só que um dia essa cafeteira acaba quebrando. E aí ele vai comprar uma nova, só que ele percebe que não tem desse mesmo modelo que ele tinha antes. E aí ele acaba comprando uma nova, uma versão mais moderna, uma versão mais atualizada da que ele tinha. É uma versão muito diferente, então ele tem dificuldade de entender como é que tudo acontece ali, como é que ele de fato vai fazer o café dele. Só que passa uns minutos depois e ele já está ali com o seu café em mãos. Ele não precisou utilizar nenhum manual, ele não assistiu nenhum tutorial, nem pediu ajuda de alguém, né, que talvez possa conhecer aquela cafeteira. E aí você pode se perguntar, olhando para isso, como que de fato ele conseguiu usar algo que ele nunca tinha usado antes, né, uma versão nova, sem simplesmente assim do nada, alguns minutos depois de ter comprado. Isso pode acontecer com a gente mesmo. Geralmente quando a gente compra algo novo, a gente tem algo novo em mãos, a gente leva um tempo para aprender, mas a primeira coisa que a gente faz é observar aquilo. Então, nesse caso do nosso amigo aqui, a gente olha para a quantidade, ele olhou no caso, para a quantidade de água, né, onde colocar, onde fica ali o filtro, onde vai o café, onde você vai ligar a cafeteira. Então, mesmo sem você entender todos os detalhes, a nossa cabeça meio que vai montando uma explicação, um mapa mental, por assim dizer, do que de fato está acontecendo ali. Então, é como se esse nosso amigo ele pensou, tá, a água ela esquenta aqui, ela sobe para cá, passa para cá e cai aqui, ó, na jarra. Então, o que a gente precisa entender é que antes de usar a cafeteira em si, desse nosso exemplo aqui, a gente entende a ideia, o conceito por trás daquele nosso objeto. Se a gente trazer isso para o mundo do software, a gente pensa isso quando acontece, aliás, quando a gente passa para um novo projeto. Se a gente entra em um novo projeto, a gente está para começar, o que de fato a primeira coisa a gente faz? Você pode, por exemplo, abrir o repositório, você vai começando a ler os arquivos, tentando entender o que está acontecendo. Então você vai lendo arquivo por arquivo. Nota que isso é uma tarefa bem trabalhosa. Então é como se o nosso amigo aqui, desse exemplo, ele tivesse desmontado a cafeteira por inteiro só para descobrir como faz o café. Isso vai funcionar? Vai. Só que concorda que isso vai ser uma forma muito lenta de a gente tentar entender, nesse caso aqui, o nosso software? É exatamente isso que acontece. E é nesse momento da história que entra o ML. O ML, se você nunca ouviu falar, significa Linguagem de Modelagem Unificada, que é basicamente uma forma de a gente representar os nossos sistemas de uma forma visual. Então, não é uma linguagem de programação, se você esteja pensando nisso, muito menos é uma metodologia, só é uma forma da gente meio que desenhar o sistema para entender como é que ele vai funcionar. Ou seja, ela é usada para a gente entender o sistema muito antes de a gente escrever um código, muito antes de a gente implementar qualquer coisa. E a gente consegue ali ter uma ideia do que o sistema vai de fato fazer. E uma das formas mais simples de a gente entender a UML, pelo menos foi uma das formas que me ajudou e fez sentido para mim, foi dividir ele em três partes, em três perspectivas, que são estrutural, comportamental e de interação. Então a gente vai entender cada uma dessas três partes e você vai manter aí na sua cabeça e entender como é que de fato esse conceito vai funcionar na prática e também utilizando ali esse nosso exemplo que a gente está usando aqui, né? Então vamos começar para o primeiro aqui, né? Estrutural. O que a gente consegue entender desse tópico? A gente vai entender do que o sistema é feito.